Deus sempre conduziu o seu povo durante toda a história, através da sua palavra. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés e os demais profetas do Antigo Testamento. Também foi assim com Jesus, foi assim com Paulo e os apóstolos. Deus é um Deus bondoso, é um Deus amoroso. E Ele nunca deixa o seu povo perecer por falta de conhecimento. Não é à toa que está aqui em nossas mãos atualmente a sua própria palavra escrita, para que possamos conhecer seus desígnios. E assim o apóstolo Paulo, ele vai deixar claro em Romanos que a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir da palavra de Deus. Essa mesma palavra. Então aqui vai um alerta para sua igreja, para você que é cristão. Se no âmbito onde sua igreja está localizada, se as pessoas ali, elas não se preocupam se a pregação é bíblica, se aquilo que o pregador está falando está de acordo com as escrituras, tome cuidado. Você corre um sério risco de estar à beira de uma apostasia. Porque a palavra de Deus fielmente pregada é o único meio no qual pode salvar um pecador. É a palavra de Deus pregada fielmente no qual o Espírito Santo vai se manifestar. Se sua igreja tem negligenciado a verdadeira pregação, a pregação que os apóstolos colocaram os seus firmamentos ali, as resoluções no qual o Espírito Santo os inspiraram, então tome cuidado. A sua igreja está à beira de uma apostasia. Isso é muito sério. Eu não falo isso apenas como uma advertência, mas falo isso com muito temor no coração. Porque não é apenas a sua igreja, mas é também a minha. Todas as igrejas, e eu falo de denominações, devemos sempre analisarmos se estamos de acordo com a palavra de Deus, para que assim não venhamos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Pois somente a pregação fiel poderá expor o verdadeiro Cristo e o verdadeiro Evangelho. Então que Deus abençoe. Em relação ao nosso dever para com Deus e os outros 6 mandamentos, nosso dever para com o próximo. Então a gente já tem isso pré-estabelecido na reforma, né? A reforma traz essa ideia através das confissões de fé.